Bom, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula número 21 do nosso curso de Direito Comercial 2. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dissolução, liquidação e extinção da companhia. E hoje vai ser uma daquelas aulas que a gente vai seguir aqui o texto da lei diretamente, né? A gente não vai seguir a nossa ementa, porque, enfim, é mais simples aqui e essa parte, a matéria de hoje, ela é muito, enfim, voltada, né, ao texto legal, então é mais fácil a gente seguir aqui a Lei 6404. Bom, antes da gente começar, como o título do capítulo 17 da Lei das SA já indica, né, a gente tem três fases aqui que a gente tem que levar em consideração nesse processo de dissolução e liquidação da companhia, que é a dissolução em si, o processo de liquidação e a extinção, né? Esses três conceitos são diferentes. Então, a dissolução é quando tem, né, alguma decisão dos sócios ou uma decisão judicial determinando o término da sociedade, né, a sua dissolução. A liquidação é o processo pelo qual o ativo é realizado e o passivo da companhia é pago. E a extinção é quando o processo de liquidação termina e a companhia deixa de existir. Então, você tem esses três momentos como consequências, né, do processo de dissolução da companhia. Bom, então, começando aqui pelo artigo 206, a LDCA determina que a companhia se dissolve de pleno direito, ou por decisão judicial, ou por decisão de autoridade administrativa competente. São essas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 206. E nas alíneas desses incisos, a gente tem ali as hipóteses específicas de dissolução. Na dissolução de pleno direito, você tem ali a primeira hipótese do término de prazo de duração da companhia, ou seja, se você tem uma companhia que tem prazo de duração determinado, né? Então tem um prazo ali para a companhia conduzir as suas atividades, né? Um prazo determinado para a sua duração. Terminado esse prazo, você tem a dissolução. Nos casos previstos em estatuto, né? O estatuto pode prever hipóteses de dissolução da companhia, por deliberação da Assembleia Geral, que seria talvez o método aí mais natural, né, da dissolução. Os sócios decidem dissolver a companhia, pela existência de um acionista e, né, a falta de pluralidade dos acionistas que não seja recomposta, exceto, né, a linha D do inciso 1 faz exceção ao disposto no artigo 251, que, como a gente já viu em outras aulas, é o artigo que diz respeito à subsidiária integral, né, que é o tipo de companhia que pode ter um acionista apenas, mas não é toda a companhia, né, que atende aos critérios do artigo 251. Então, você tem uma companhia ali que não pode ser uma subsidiária integral, mas ela mesmo assim acaba ficando com um acionista. Por exemplo, uma companhia que fique com um acionista pessoa física, ela pode cair nessa hipótese aqui de dissolução da linha D, se a pluralidade dos acionistas não for recomposta no prazo que está ali disposto. E, por fim, pela extinção da autorização para funcionar, né? Se for uma companhia que precisa de uma autorização para funcionar, se essa autorização deixa de existir, a companhia é dissolvida. E nas hipóteses de dissolução por decisão judicial, a gente tem, primeiro, né, a situação em que a constituição da companhia é anulada, a hipótese da linha A, quando provado que a companhia não pode preencher seu fim em ação proposta por acionistas que representem 5% ou mais do capital social, ou seja, se os próprios acionistas ali, que representem pelo menos 5% do capital, demonstrarem em juízo que a companhia não pode preencher o seu fim, né? Ou seja, não tem mais capacidade de implementar, de perseguir o seu objeto social. E no caso de falência, que nada mais né, do que uma forma ali de liquidação forçada da companhia insolvente, né, um procedimento específico de liquidação para o caso da companhia insolvente. No final das contas, é isso que a falência é. E no inciso 3 aqui, também uma hipótese específica de alguma companhia que eventualmente
né, esteja sujeita a uma autoridade administrativa, uma companhia regulada, por exemplo, e você tem uma decisão dessa autoridade para dissolver a companhia. E, enfim, não só companhias reguladas, né, mas, por exemplo, na lei anticorrupção, você tem lá uma das penalidades, né, para a companhia que comete ilícitos é que ela tem a sua dissolução, né, decretada. Então, é uma possibilidade aqui, se você eventualmente tem uma lei que permite a autoridade administrativa a dissolver a companhia em determinadas hipóteses, acaba caindo aqui no inciso 3 do artigo 206. E o artigo 207 diz que a companhia ela conserva a personalidade jurídica dela até a sua extinção, ou seja, entre a dissolução e a extinção, que é o período que você tem o processo de liquidação da companhia, a companhia preserva a sua personalidade jurídica e, de alguma forma, ela continua funcionando, mas já com um direcionamento para a liquidação dos seus ativos e passivos, que é o que a gente vai ver em seguida. Bom, o artigo 208 aqui começa a falar sobre o processo de liquidação, né? E a primeira hipótese é da liquidação pelos órgãos da companhia. O artigo 208 diz que, silenciado o estatuto, compete à Assembleia Geral, no caso do número 1 do artigo, do número 1 do artigo 206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deva funcionar durante o período de liquidação. Ou seja, quando você tem uma liquidação, né, pelo inciso 1 do artigo 206, que são aquelas hipóteses, né, de dissolução de pleno direito e tudo mais, que tem ali hipóteses de dissolução determinada por um procedimento extrajudicial, né, não tem como base uma decisão judicial, a Assembleia Geral ela tem competência para determinar como que vai ocorrer a liquidação da companhia e nomear o respectivo liquidante, né, a pessoa que vai se responsabilizar por conduzir o processo de liquidação da companhia. E o parágrafo 1º diz que a companhia que tiver conselho de administração poderá mantê-lo, ou seja, esse órgão, né, pode ser preservado, competindo nomear o liquidante. E o funcionamento do Conselho Fiscal será permanente ao pedido dos acionistas, conforme dispuser o Estatuto. Então, o Estatuto tem que regrar o que os acionistas podem decidir nesse caso. E o liquidante, né, parágrafo 2º, o liquidante poderá ser destituído a qualquer tempo pelo órgão que tiver nomeado. E aqui, só para adiantar um ponto, durante o processo de liquidação, os diretores são destituídos. Então, você pode ter ali a preservação do Conselho de Administração, como está dito no parágrafo 1º do artigo 208, mas diretores, eles são destituídos do seu cargo porque eles, né, a companhia não vai ter mais atividade, ali ela está em processo de liquidação, ela não precisa mais de uma diretoria para executar ali os atos de administração. Os atos que são executados durante o processo de liquidação são executados justamente pelo liquidante, né? Então, o liquidante é que assume ali a atividade, mas não para administrar a atividade da companhia, mas sim para, né, levantar o seu ativo, liquidar o seu ativo e pagar o passivo, para, enfim, levar, né, o processo de liquidação até o seu final. Então, você pode ter o conselho de administração, se vocês decidirem manter o órgão em funcionamento, e o liquidante ali praticando os atos de liquidação da companhia dissolvida. O 209 fala da liquidação judicial, né? Então, nos casos previstos no número 2 do artigo 206, que é a dissolução por determinação judicial, a liquidação será processada, né, judicialmente, a pedido de qualquer acionista, se os administradores ou a maioria dos acionistas deixarem de promover a liquidação ou a ela se opuserem, nos casos do número 1 do artigo 206, ou seja, se você tiver uma hipótese de liquidação sujeita, né, decorrente das hipóteses do artigo 206, inciso 1, mas os administradores ou a maioria dos acionistas, né, não conduzirem, né, não decidirem como é que vai ser a liquidação, qualquer acionista pode
pedir judicialmente que a liquidação seja conduzida judicialmente e não pelos órgãos da companhia, que seria a hipótese do artigo 208. O inciso 2 diz: a requerimento do Ministério Público, à vista de comunicação da autoridade competente, se a companhia, nos 30 dias subsequentes à dissolução, não iniciar a liquidação ou, se após iniciá-la, a interromper por mais de 15 dias, no caso da linha E do número 1 do artigo 301. E aí o parágrafo único diz que na liquidação judicial será observado o disposto na lei processual, devendo o liquidante ser nomeado pelo juiz. Então, se a liquidação é determinada por decisão judicial, né, você provavelmente vai cair na hipótese do parágrafo único, que é o juiz vai decidir como é que o processo de liquidação vai ser conduzido. Bom, o liquidante, como ele tem ali o escopo, né, de realizar o ativo da companhia e pagar o passivo, obviamente que a conduta dele é regida por alguns deveres voltados, né, ao escopo da atuação dele, que de vender o que a companhia tem de ativo e pagar o que a companhia tem de passivo. E é isso que o artigo 210 diz, quando ele enumera ali, né, quais são os deveres do liquidante. A gente não precisa aqui passar por cada um deles, mas tem alguns que são importantes. Então, por exemplo, nesse caso do inciso 2, arrecadar os bens, livros e documentos da companhia onde quer que estejam, né? Então, o liquidante ele tem que reunir os bens da companhia, que obviamente vão ser esses bens, né, que vão ser utilizados para pagar os passivos. Fazer levantar de imediato o balanço patrimonial da companhia, né, para ele saber como é que está a situação patrimonial da companhia, ultimar os negócios da companhia, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os acionistas, convocar a Assembleia Geral sempre que necessário e sempre que, nos casos previstos em lei, enfim, e outros deveres aqui que estão enumerados no 210, mas a ideia, vocês provavelmente já captaram, o liquidante ali, ele tem deveres que estão diretamente ligados, né, ao escopo da atuação dele de realizar ativo, pagar passivo e distribuir eventual ativo remanescente entre os acionistas da companhia, ou seja, liquidar o patrimônio da companhia, que é ali o único, né, o principal objetivo do liquidante. O 211 fala sobre quais são os poderes do liquidante, né, e diz que compete ao liquidante representar a companhia e praticar todos os atos necessários à liquidação, inclusive alienar bens móveis e imóveis, transigir, receber e dar quitação. Então, justamente o que eu falei antes, né? Ao invés de você, na companhia em liquidação, ao invés de você ter um diretor, né, diretores que representam a companhia, que executam os atos de administração, você vai ter o liquidante, que vai ter o poder de representar a companhia perante terceiros, para alienar bens, por exemplo, e vai ter, né, essa possibilidade de alienar os bens da companhia para poder pagar o passivo da companhia e enfim, concluir o processo de liquidação. E aí o parágrafo único diz que, sem expressa autorização da Assembleia Geral, o liquidante não poderá gravar bens e contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir ainda que para facilitar a liquidação na atividade social, ou seja, na medida do possível, né, como o liquidante está ali para liquidar obrigações, ele não deve contrair obrigações novas, a não ser que ele precise, né, contrair obrigações novas para pagar alguma obrigação ali que, enfim, que seja algo urgente, que ele precise tomar uma medida desse tipo para mitigar eventual risco que a companhia tenha, enfim, que possa até atrapalhar o processo de liquidação. Então, via de regra, o liquidante não assume novas obrigações pela companhia e só em casos, né, em alguns casos de exceção, ele poderia contrair empréstimos e gravar bens da companhia para pagar alguma dívida ali que seja mais urgente. Bom, o artigo 212 fala que em todos os atos e operações, o liquidante deverá usar a denominação social seguida das palavras em liquidação, ou seja, a denominação da companhia tem que indicar, né, a terceiros
que aquela companhia está em processo de liquidação, ela já foi dissolvida, e ela está ali vendendo ativo e pagando passivo. Enfim, isso é uma importante sinalização, né, obviamente, seja para credores da companhia, seja para terceiros que sabem que aquela companhia ali já está na sua etapa final para ser extinta posteriormente. Então, né, determinados cuidados têm que ser tomados para você não contratar com uma companhia que está em liquidação. Bom, durante o processo de liquidação, os acionistas eles podem se reunir em Assembleia Geral, né, para principalmente fiscalizar o trabalho do liquidante. Então, o artigo 213 diz que o liquidante convocará a Assembleia Geral a cada 6 meses para prestar-lhes contas, para prestar conta dos atos e operações praticados no semestre e apresentar o relatório e o balanço do estado de liquidação. E a Assembleia Geral pode fixar para essas prestações de conta períodos menores ou maiores, que não podem ser nem inferiores a 3 meses, nem superiores a 12 meses. Então, periodicamente, o liquidante vai ter que chamar uma Assembleia Geral para prestar contas aos acionistas, né? Falar, olha, o que foi feito nesse período, quais dívidas foram pagas, quais bens foram alienados, e qual é a situação patrimonial da companhia. Importante a regra ali do parágrafo 1º, que diz que nas Assembleias Gerais da companhia em liquidação, todas as ações gozam de igual direito de voto, tornando-se ineficazes as restrições ou limitações porventura existentes em relação às ações ordinárias ou preferenciais. Cessando o estado de liquidação, restaura-se a eficácia das restrições ou limitações relativas ao direito de voto. Então, o que esse artigo está dizendo, esse dispositivo está dizendo é que, na companhia em liquidação, nessas assembleias, né, que são convocadas pelo liquidante, os acionistas detentores de ação preferencial com direito de voto restrito ou sem direito a voto adquirem direito a voto, né, e passam a ser ações, essas ações passam a ser ações votantes da mesma forma que as ações ordinárias. Então, você tem aqui, durante a liquidação, o princípio do voto universal, todo mundo vota. Uma coisa interessante, esse dispositivo não foi alterado pela Lei 14.195, que diz, né, que criou, entre outras coisas, introduziu no direito societário brasileiro, dentre outras coisas, o voto plural. Então, aqui não está 100% claro o que acontece com o voto plural nesse estágio aqui da liquidação. Porque originalmente, né, o dispositivo estava preocupado com a limitação e restrição de voto, que é algo que sempre existiu como possibilidade, né, para as ações preferenciais na Lei 6404. Mas só que, na medida em que o começo do dispositivo fala que nas Assembleias Gerais da Companhia em liquidação todas as ações gozam de igual direito a voto, né, igual direito de voto, é possível uma interpretação de que o voto plural perde, né, esse direito na liquidação e passa a ser uma ação com um voto que nem todas as outras. Mas vamos ver ainda como é que esse dispositivo vai ser interpretado nas companhias que têm ação com voto plural. E o parágrafo 2º diz que, no curso da liquidação judicial, as assembleias gerais necessárias para deliberar sobre os interesses da liquidação serão convocadas por ordem do juiz, a quem compete presidi-los e resolver sumariamente as dúvidas e litígios que forem suscitados, e as atas das assembleias serão, por cópias autenticadas, apensadas ao processo judicial. Então, se você tem uma liquidação judicial, né, um liquidante nomeado pelo juiz e tudo mais, como a gente já viu, quem tem competência para convocar as assembleias mencionadas no artigo 213 caput é o próprio juiz, e não o liquidante, e é o próprio juiz que preside, né, essas assembleias e conduz o procedimento dessas assembleias. O 214 fala sobre pagamento passivo, né? Então, diz que, respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante pagará as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto às taxas bancárias, né? Então, a mesma, uma lógica parecida com
o que ocorre na falência, né? Mesmo as ações, mesmo as dívidas que não estão vencidas ainda, elas entram ali no cômputo, né, na liquidação do passivo, como obrigações que já podem ser pagas imediatamente, porque, enfim, o objetivo aqui é pagar todas as dívidas, né? Então, não faria muito sentido você esperar a dívida vencer para depois pagar ela, se você já puder pagar de pronto. Então, o artigo está dizendo justamente isso, né? Inclusive a dívida vencendo, ela por consequência lógica, né, por decorrência do artigo, ela é tratada como as dívidas vencidas e é paga de forma proporcional, observado aí eventual privilégio, eventual preferência que algum credor tem. E o parágrafo único diz que se o ativo for superior ao passivo, o liquidante poderá, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas. Bom, depois que o ativo é realizado e as dívidas são pagas, é possível, né, que se o ativo for superior ao passivo, é possível que exista ali um ativo remanescente para ser distribuído para os acionistas. O que o artigo 215 diz é que a Assembleia Geral pode deliberar que antes de ultimada a liquidação e depois de pagos todos os credores, se façam rateios entre os acionistas à proporção que se forem apurando os haveres sociais. Então, depois de pago todos os credores, se sobrar alguma coisa, o liquidante ele tem que separar isso e distribuir esse ativo remanescente para os acionistas, e ele não precisa necessariamente, né, esperar a liquidação de todos esses ativos, né, a venda de todos esses ativos. O artigo 215 ele permite, né, que esse processo de distribuição do ativo remanescente seja adiantado pelo liquidante. E o parágrafo 1º diz que é facultado à Assembleia Geral aprovar pelo voto de acionistas que representem no mínimo 90% dos votos conferidos pelas ações com direito a voto, depois de pagos ou garantidos os credores, condições especiais para a partilha do ativo remanescente, com a atribuição de bens aos sócios pelo valor contábil ou outro por ela fixado. Ou seja, além do que está disposto no caput do artigo 215, o parágrafo 1º ainda diz: se você já pagou todos os credores e agora você só está distribuindo o ativo remanescente para os acionistas podem deliberar, né, pelo quórum ali bem alto de 90%, por um procedimento especial de liquidação, inclusive com a distribuição de bens, né? Ao invés de vender os bens para distribuir o resultado da venda, você distribui os bens diretamente pelo valor contábil por outro valor fixado pela Assembleia Geral. E aí o parágrafo 2º faz uma ressalva. Provado pelo acionista dissidente, né, e faz referência ao 216, parágrafo 2º, que a gente vai ver em seguida, que as condições especiais de partilha visaram favorecer a maioria em detrimento da parcela que lhe tocaria, se existissem tais condições, será a partilha suspensa, se não consumada, ou se já consumados, os acionistas majoritários indenizarão os minoritários pelos prejuízos apurados. Ou seja, se os minoritários conseguirem demonstrar que a forma especial de liquidação, aprovada nos termos do parágrafo 1º, artigo 215, geraram um prejuízo a eles, minoritários, eles podem né, utilizar o direito aqui do parágrafo 2º para pedir, né, que essa diferença, esse prejuízo que eles sofreram, seja indenizado se a partilha já tiver sido consumada, ou que essa partilha especial seja suspensa se ela não tiver sido consumada ainda. Você pode ter algumas possibilidades que os minoritários são prejudicados, né? Por exemplo, se você tem um bem muito valioso, mas que o valor contábil dele é mais baixo, né? E esse bem é distribuído para os acionistas majoritários pelo valor contábil. Isso, de alguma forma, pode criar uma vantagem, né, para os acionistas majoritários e uma perda, um dano para os acionistas minoritários. Então, para evitar esse tipo de situação, né, para o minoritário ter uma proteção, ele pode recorrer aqui ao parágrafo 2º do artigo 215. O artigo 216 diz que, pago o passivo e rateado o ativo remanescente, o liquidante convocará a Assembleia Geral para a prestação final de contas, ou seja, depois que ele pagou tudo e distribuiu
o valor remanescente, eles chamam a assembleia para fazer uma prestação de contas final, para, enfim, dizer, né, olha, está aqui, a liquidação foi concluída, e é isso aqui que foi feito. E o parágrafo 1º diz que, aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a companhia se extingue. Ou seja, se os acionistas falarem, tudo bem, a gente está de acordo com o que você fez, liquidante, você fez um bom trabalho, aprovamos as suas contas, e aí não tem mais nada a fazer, a liquidação, né, se encerrou, a companhia não tem mais ativos, não tem mais passivos, e ela é consequentemente extinta. Então, esse é o momento da extinção da companhia ao final do seu processo de liquidação. E o parágrafo 2º do artigo 216, que é aquele, né, que o parágrafo 2º do 215 faz referência, diz que o acionista dissidente, ou seja, aquele que votar contra a aprovação das contas, né, conforme o parágrafo 1º, ele terá o prazo de 30 dias a contar da publicação da ata, né, da ata que aprovar as contas do liquidante, para promover a ação que lhe couber, inclusive, né, a ação do artigo 215, parágrafo 2º. O 217 diz que o liquidante terá as mesmas responsabilidades do administrador e os deveres e responsabilidades dos administradores fiscais e acionistas subsistirão até a extinção da companhia. Então, o liquidante tem aqueles mesmos deveres de diligência, né? Talvez alguns deveres ali não façam muito mais sentido, como alguns aspectos do dever de informar, mas a rigor, via de regra, né, todos aqueles deveres lá que estão nos artigos 153 até 157 da Lei das SA se aplicam também ao liquidante, mas, obviamente, né, eventualmente com as devidas adaptações em função do escopo específico do que o liquidante tem de realizar o ativo, pagar o passivo e, enfim, promover a liquidação do patrimônio da companhia. O artigo 218 diz que, encerrada a liquidação, o credor não satisfeito terá o direito de exigir dos acionistas, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida, e de propor contra o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos. E aí o acionista executado terá o direito de haver dos demais a parcela que lhes couber do crédito pago. Ou seja, se algum credor demonstrar que ele foi prejudicado nesse processo de liquidação, porque, por exemplo, o crédito dele não foi pago de forma integral, ele vai poder pedir, né, a indenização por esse dano que ele sofreu dos acionistas até o limite da soma que eles tiverem recebido, né, do ativo remanescente. Então, só se os acionistas tiverem recebido alguma coisa de ativo remanescente, e aqui é importante essa ressalva, porque se fosse qualquer valor, né, que o acionista pudesse ser responsabilizado, isso seria uma violação ao princípio da limitação da responsabilidade que os acionistas possuem. Então, por isso que a lei limitou aqui, né, a possibilidade desse credor de recorrer ao acionista só até o limite da soma, né, que esse acionista tenha recebido do ativo remanescente da companhia. E o credor pode também, alternativamente, propor a ação contra o liquidante. Né, se ele demonstrar ali que o liquidante agiu com culpa, eventualmente não observou ali a natureza do crédito dele, o valor do crédito dele, ele vai poder propor a ação de perdas e danos contra o liquidante. E aqui é importante a gente ter em mente qual é o prazo prescricional, né, disso, que está no artigo 287 da Lei das SA, que diz, na linha 1, no inciso 1, perdão, a linha B, que a ação dos credores não pagos contra os acionistas do liquidante conta do prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da companhia, e é um prazo prescricional de 1 ano, como está ali no caput, né, no inciso 1 do artigo 287. Ou seja, esses credores não satisfeitos, eles podem ingressar com essa ação, né, contra os acionistas ou contra o liquidante no prazo de 1 ano, contado da publicação da ata que aprovar as contas do liquidante, conforme ali o artigo 216, parágrafo 1º.
E aí, para a gente encerrar aqui a aula, né, o artigo 219 fala que extingue-se a companhia pelo encerramento da liquidação, ou seja, depois que aprovadas as contas, né, tudo mais, pelo artigo 216, parágrafo 1º, no encerramento da liquidação, você tem a extinção da companhia, ela deixa de existir naquele momento, e a companhia também pode ser extinta pela incorporação ou fusão, e pela cisão, conversão de todo o patrimônio em outras sociedades, ou seja, pela incorporação, fusão ou cisão total, que, como a gente já viu, né, na aula sobre reorganizações societárias, essas operações elas geram a extinção da companhia. Então, a partir daqui, a partir da extinção, né, a companhia não existe mais porque ela não tem mais ativo e passivo nenhum. Então, é aqui o ponto final da vida da companhia. Bom, pela aula de hoje é só isso e a gente se vê na próxima. Até mais.